Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. Estamos então vivenciando a 27ª semana do Tempo Comum. Nesta terça-feira, dia 10 de outubro, somos convidados a meditar a Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42, que vai nos narrar assim. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, enriquecidos então com a palavra de Deus, somos convidados a meditar, a olhar para a nossa vida, nossa história, a nossa caminhada de fé, para que assim nós possamos perceber a ação de Deus que nos alcança, que nos envolve, esse Deus que nos seduz e que nos convida para a missão. E é justamente essa temática que estamos então vivenciando nesse mês de outubro, mês das missões. Queremos então abrir o nosso coração para que a palavra de Deus ilumine a nossa vida e nos ajude como verdadeiros e autênticos discípulos missionários do Senhor. E é interessante, gostaria de iniciar essa nossa reflexão pelo Salmo responsorial de hoje. Salmo 129, que vai nos dizer o seguinte: Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Essa é a grande indagação que nos questiona. Se não fosse o amor, a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Não seríamos nada, estaríamos fadados ao fracasso, à condenação eterna. Mas é justamente pela misericórdia que nós então temos uma nova oportunidade de escrever uma nova história. Porque, queridos amados irmãos, cada um de nós então cometemos erros, falhas. Mas Deus, então, Ele não veio para nos condenar. Ele veio para poder nos redimir, para nos justificar, para que assim nós possamos, em Cristo Jesus, ter novo acesso ao Pai. E assim, queridos amados irmãos, possamos construir e gerar essa comunhão através da nossa vida e principalmente através do nosso testemunho. Mas para que isso aconteça é preciso uma palavrinha fundamental: conversão. E é justamente essa temática da primeira leitura de hoje. Nós temos então o profeta Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10, onde então o Senhor dirige-se a Jonas e envia ele para Nínive, agora na segunda vez, porque na primeira, se a gente então se recordar, Jonas foge. E ele então vai nos dar alguns dados dessa primeira leitura. Vai nos dizer aí que Nínive era uma cidade muito grande, onde então seria necessário 3 dias para ser atravessada. E Jonas então, ele entra na estrada, agora ele vai assumir a sua missão, entra então em Nínive, se coloca a caminho, e assim então ele começa a proclamar aquilo que o Senhor lhe havia mandado. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E para a surpresa então de Jonas, que pensou que a cidade não iria acolher essa sua mensagem, a qual Deus então lhe enviou, vai nos dizer aí a leitura, o texto, que desde o rei até os animais todos jejuaram. Ou seja, todos se arrependeram e não fizeram aqui somente o jejum de abstenção de alimento, mas principalmente a abstenção de atitudes errôneas, reorientando, revendo a sua conduta. E é esse o verdadeiro e autêntico jejum que agrada a Deus. Não é à toa que quando nós então iniciamos a quaresma, lá na quarta-feira de cinzas, o texto proposto é justamente o do profeta Joel,
para que nós então não rasguemos as vestes, mas sim o coração. Ou seja, é preciso deixar que todo esse rito que é exterior, ele possa também envolver o nosso interior e nos ajude então a poder acolher a proposta que é então de ter domínio sobre as nossas atitudes, vencendo assim então o pecado. E é justamente essa atitude que tem a cidade de Nínive, e com certeza nós sabemos os desfechos então dessa história, onde todos jejuando, Deus então perdoa, porque Deus é misericórdia, como nós então ouvimos no Salmo que acabei então de transmitir. O Senhor, Ele então é misericórdia, é paciência, é perdão. E a cidade de Nínive, então, ela acolhe essa proposta e vive, então, o jejum, se abstendo, então, de toda atitude errônea. E assim, então, queridos amados irmãos, nós também somos chamados pelo Senhor a olhar para a nossa vida, fazer uma releitura da nossa caminhada de fé e perceber ali onde que nós precisamos melhorar. Porque há sempre situações na nossa vida que precisam de mudança, que precisam de conversão. Ou será que nós temos crédito suficiente para dizer que já podemos alcançar o céu? E eu digo por mim que não. É preciso então nos empenhar, nos esforçar, porque Deus ele nos dá sempre uma nova oportunidade. A cada amanhecer da nossa vida, quando nós abrimos os olhos, Deus nos concede essa graça de poder então ali buscar a cada instante a conversão. E aí nós podemos então voltar para o Evangelho de hoje. No Evangelho nós temos então Jesus que ele entra num povoado e ele então ele se depara com duas irmãs, uma chamada Marta e a outra Maria, que recebe Jesus na sua casa. E ali nós temos então Maria que senta-se aos pés de Jesus. Já Marta não está ali preocupada em fazer a acolhida, acolhendo Jesus e oferecer o melhor. Mas em determinado momento Marta se cansa porque ela até mesmo envolve Jesus, no caso de família, vai dizer: Senhor, não te importas que minha irmã fique aí sentada e me largue com todo o serviço da casa? Manda que ela venha me ajudar. E Jesus então aqui vai falar para Marta e também para cada um de nós. Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada demais. Mas somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. E é interessante porque nós caímos então aqui na tentação de dizer que a correta aqui é Maria. Jesus não está dizendo isso, está dizendo que ela fez a escolha correta. Mas não está dizendo que ela está toda certa, porque se há ali uma família, deve haver a divisão dos afazeres. E Marta, ela está ali olhando para o lado das coisas que têm que ser feitas. Ou seja, se numa família, numa casa, nós temos as coisas a ser feitas, mas nós devemos também acolher as pessoas que vêm nos visitar. É justamente este ponto que gostaria então de trazer para a nossa reflexão. Jesus está dizendo que é preciso sim ouvir a palavra dele, os seus ensinamentos, mas também é preciso fazer com que esse ouvir ele seja traduzido em atitudes. Então, o discípulo ideal, ou seja, o missionário ideal aqui, que nos narra o Evangelho, é aquele que ouve a palavra do Senhor, mas que também se coloca a serviço. Porque do que adianta você então ouvir a Deus, ter conhecimento, ter esse encontro com Deus e não levar outras pessoas, não proporcionar outras pessoas a fazer esse mesmo encontro? De nada adianta, de nada serve. E, de outro lado também, se nós olharmos, do que adianta você somente fazer as coisas e não parar para ouvir o Senhor? Nos tornamos o quê? Um ativista. E olha aqui nas nossas pastorais, nas nossas comunidades, nós temos muitas pessoas assim. Por isso que se faz necessário aqueles momentos de espiritualidade, um retiro, onde nós podemos então ouvir o Senhor, para que ouvindo a Deus possamos nortear então essa nossa ação missionária, para poder então, é claro, tirar proveito dos ensinamentos do Senhor, para levar e proporcionar outros também a fazer esse mesmo encontro com Jesus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus queridos amados irmãos,
Que nós possamos então acolher a proposta dessa liturgia de hoje, abrindo nosso coração para a conversão, deixando-nos moldar pela palavra do Senhor, mas é preciso então ouvir. Mas esse ouvir também deve me levar a agir, porque como diz Tiago na sua carta, a fé sem obras ela é morta. Então que nós possamos ouvir essa palavra de Deus e possamos também agir na construção do mundo mais justo, mais fraterno e solidário. O Senhor que nos convida a convidar as pessoas, a chamar as pessoas a poder refletir sobre a sua existência, para que elas possam então também se converter dos seus pecados, como a primeira leitura de hoje nos dá do profeta Jonas, para que assim possamos levar as pessoas a experimentar a proposta que o salmista de hoje nos traz. Se levares em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Ninguém. Mas é a misericórdia de Deus que nos envolve e que sempre nos oferece uma nova oportunidade de reconstruir, de recomeçar a nova história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Já devemos ter chegado aí a 500 inscritos. Eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se, venha somar conosco. Nos ajude também a divulgar esse vídeo, compartilhando esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho também possa alcançar os corações de tantos irmãos que ainda não conhecem Jesus Cristo e ainda não fizeram o seu encontro pessoal com Ele. E que Deus então abençoe você, meu querido e amado irmão, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. E espero por você.